Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Pode se assentar e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Marcos, capítulo 1, do 1 ao 8. Deus quer falar ao teu coração. Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelo de camelos. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me e derramar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Pede para o Espírito de Deus falar com você. Pede para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Eu sei que o Senhor tem uma mensagem. Quando nós cantamos os louvores, Senhor, nós nos dirigimos a Ti. Através da sua palavra, o Senhor se dirige a nós. E nós queremos abrir o nosso coração, tirar todo o impedimento agora, para que a tua boa semente dê o fruto no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos diz: eis que envio o mensageiro adiante de vocês, o qual preparará o seu caminho. E no versículo 3 ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor, versículo 3: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto, durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber que estava no coração de vocês, e se guardariam ou não os seus mandamentos. Jeremias capítulo 29, versículo 3 diz assim: vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O deserto na nossa vida. E hoje eu quero falar um pouquinho desse tempo que causa sequidão, desse tempo que nós recebemos às vezes uma notícia ruim, desse tempo que todos nós estamos sujeitos a um tempo de deserto na vida, um tempo de escassez. Talvez eu estou falando com você e você está passando o maior deserto da sua vida.
E o maior de todos os profetas, João Batista, ele escolheu um lugar especial para desenvolver o ministério dele. Sabe onde foi? Foi no deserto. Por quê? Eu fiquei perguntando hoje na minha meditação, por quê? Eu creio que a escolha de João Batista, ela foi baseada numa direção divina. Mas como, pastor? O senhor está dizendo que às vezes é necessário a gente passar pelos desertos. Os desertos são inevitáveis na nossa vida. Até porque não existe Canaã, ou seja, o lugar que Deus preparou para cada um de nós, sem um dia nós passarmos um deserto na nossa vida. Talvez eu estou falando com alguém que está no meio do deserto. O povo de Israel, porque eles reclamaram, murmuraram, eles numa viagem que era de 40 dias mais ou menos, ou 4 semanas, eles demoraram 40 anos no deserto. E João Batista tinha um objetivo na vida dele. Como o próprio povo de Deus, era ter experiências reais. Querido, olha aqui, chegou o momento de nós experimentarmos no deserto da nossa vida, não só a murmuração, a reclamação, a tristeza, a angústia, aquilo que prende a nossa vida, não, mas termos uma experiência sobrenatural e significativa com Deus. Porque o deserto na nossa vida, ele pode ser um tempo de preparação para tudo aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. E é sobre esse deserto que eu quero falar um pouquinho com você aqui nessa noite, numa breve meditação. Talvez, eu não sei qual o deserto, eu tenho os meus. Talvez eu estou falando com alguém que está em casa, que está passando um deserto, apesar de tanta chuva. Mas o deserto representa um tempo de sequidão, de escassez, de solidão. E lendo esse texto sobre João Batista, eu aprendo em primeiro lugar que o deserto é um lugar para nós ouvirmos Deus. Diga assim: o deserto é um lugar para ouvir Deus. Ah, querido, no meio da nossa agitação, no meio da nossa correria, muitas vezes nós não paramos para ouvir Deus. Outro dia eu falei para uma pessoa que eu ouvia Deus. Ele falou: você está ficando louco. Nós podemos ouvir o Senhor. E muitas vezes eu tenho aprendido na minha vida que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Isso é uma realidade. E ele é uma pessoa sensível. Muitas vezes o nosso coração está atribulado, o nosso coração está agitado, a nossa mente não para, você acorda já plugado, ligado, você, a primeira coisa que faz, pega o celular, olha as mensagens, é difícil parar um tempo para ouvir o Senhor. Eu lembro uma passagem bíblica que Davi chega com os seus homens numa cidade chamada Ziclag, e os amalequitas haviam entrado ali naquele lugar, saqueado aquele lugar, tacado fogo naquele lugar e levaram cativo as mulheres e as crianças. E quando os guerreiros de Davi, eles chegam naquela cidade e vê a cidade saqueada, fogo, e fica sabendo que as esposas e os filhos haviam sido levados como refém, a palavra de Deus fala uma coisa interessante, que Davi, ele rasga suas vestes, mas ele vai buscar o Senhor. Eu acho que se fosse eu já saía correndo atrás. Se fosse eu, na ansiedade, a gente quer resolver. E uma vez eu ouvi uma ilustração que falou muito comigo. A pessoa que ela é picada por uma cobra, o que ela tem que fazer? Buscar o soro, o antídoto, né? Qual o problema das pessoas? Ela é picada por uma cobra, ela pega um pedaço de pau e começa a ir atrás da cobra. E à medida que ela vai atrás da cobra para tentar matar, para tentar revidar aquilo, o veneno vai tomando conta do corpo dela.
Então, querido irmão, querida irmã, nós temos um antídoto. E João Batista, ele representava, o deserto para ele era um lugar especial. Era um lugar onde ele poderia parar, onde ele teria condições de se afastar das distrações. Deixa eu falar uma coisa, no mundo que nós vivemos, nós temos muitas distrações. O deserto na vida de João Batista era um lugar que ele poderia parar, a fim de poder ouvir as ordens de Deus, os princípios de Deus. Às vezes, querido, você e eu, nós estamos no deserto, e deserto é lugar de nós pararmos para ouvir Deus. Deixa eu falar para você, pare de se debater, pare de usar a força do seu braço. Muitas vezes o que nós precisamos é estar parados e ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Todos nós vivemos nesse mundo agitado, onde nós nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo, que nem os dois, tentando cumprir a nossa agenda diária. Mas a gente nem sempre nos damos em conta que tal agitação pode nos distanciar do lugar que Deus quer. E às vezes Deus nos leva para um período de deserto, onde nós podemos ouvir sua voz. Olha aqui para mim, talvez se você não estivesse no deserto da tua vida, você não estaria aqui ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. E é nessas horas que nós percebemos, querido, no nosso coração, quanto nós necessitamos de tomar uma decisão. O Espírito Santo te atraiu para este lugar nessa noite, para que você venha tomar uma decisão na sua vida. O quanto nós precisamos de tomar essa decisão, de procurar, às vezes, o deserto nosso de cada dia, para que ali naquele lugar onde não vai ter muitas distrações, até porque o deserto é um lugar árido. No deserto as pessoas estão ali para ouvir. No deserto nós não temos muita agitação. No deserto é o lugar onde nós estamos sem as interferências que naturalmente nos rodeiam no dia a dia. O nosso deserto, o meu e o seu deserto, ele pode significar, às vezes, na nossa vida, um quarto que nós paramos ali e nos fechamos para a oração. O lugar do deserto onde João Batista esteve para buscar ouvir a voz de Deus é um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar, um tempo para nós estarmos na presença do Senhor. É a coisa mais importante na nossa vida, querido, um tempo na presença do Senhor. Experimenta fazer isso na tua vida. Experimenta no meio do seu deserto, no meio da sua escassez, no meio da sua luta, tirar um tempo para ouvir a voz de Deus. E se nós deixarmos de ouvir a Deus no nosso caminhar diário, sabe o que acontece comigo, com você? Nós corremos o risco de perder a direção. Quantos já ouviram, Senhor, eu estou perdido, eu não sei que direção tomar na minha vida. Pastor, eu queria o rumo da minha vida. Ora por mim, eu oro por você sim, mas o que Jesus quer ensinar a você ouvir a voz dele, a você ter um relacionamento, onde é um relacionamento não só que eu venha pedir, onde Jesus não é só um supermercado, onde eu vou e pego o que eu quero. Não, é um lugar onde eu ouço a voz do meu Senhor. Olha aqui para mim, querido, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, para que nós viéssemos pelo poder do Espírito Santo, experimentar um nível e um propósito maior na nossa existência. Olha aqui para mim, o teu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida, não é que você vive em função dessas lutas, não é que você vive em função do seu passado, não é que você vive em função do seu problema, é que você, no meio do seu problema, você vem ouvir o Senhor.
e ter a direção dele para a sua vida. Eu sei que você está tendo uma direção na sua vida, porque em segundo lugar, o deserto na nossa vida é um lugar de renúncia. Repete comigo assim: lugar de renúncia. Olha só, o texto bíblico mostra que as multidões, elas partiam para o deserto a fim de encontrar com João Batista. E João Batista, ele não era um pregador que tinha uma mensagem muito carinhosa. A mensagem dele era uma mensagem que talvez, se fosse pregada aqui, não sei se teria alguém aqui, né? Arrependam-se, raça de víboras. Arrependam-se. Vocês precisam se arrepender. E as pessoas buscavam o deserto para ouvir essa mensagem e se converter ao Senhor. E com isso, cada um estava deixando de lado a sua casa. As pessoas deixavam os seus compromissos. As pessoas, para ir ao deserto, deixavam o seu conforto, o seu trabalho. E essa atitude que eles tinham de renúncia, essa atitude que eles tinham de despojamento da velha estrutura, da vida, da rotina que eles tinham, eles iam buscar algo que eles consideravam ser importante na sua vida, uma vida de arrependimento, uma experiência com Deus. Cada pessoa que ia até o deserto buscar ouvir a mensagem que João tinha, estava demonstrando esse comportamento, a disposição de renunciar a algo, de valor na nossa vida. Porque às vezes, querido, olha aqui para mim, o seu problema é o seu Deus. Nós às vezes pegamos a nossa luta, o nosso deserto, colocamos, erigimos um altar para Ele, vivemos em função dele, e cada pessoa estava renunciando isso, para obter do Senhor aquilo que é mais precioso, o arrependimento, a salvação da alma. Essa experiência de João Batista, ela nos ensina a não esperar a bênção a domicílio, mas valorizar a bênção do Senhor, a salvação do Senhor, de uma forma que a gente venha buscar ela de qualquer maneira. Os que não estavam com disposição aqui de deixar tudo e partir para o deserto, eles também não estariam dispostos a deixar as posturas erradas que eles tinham. Sim, olha aqui para mim. Deixar as posturas erradas que nós temos. Deixar o pecado, se arrepender do pecado e assumir um compromisso com Deus. Fala: Senhor, não é na minha força, eu não deixo de fazer algo pela minha força, é no poder do Teu Espírito Santo, eu vivo no poder do Teu Espírito Santo, eu dou passo em direção à renúncia, mas o que eu quero é um compromisso com meu Deus. O que eu estou dizendo aqui não é isso, que você precisa comprar a bênção de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que anular a graça de Deus. A salvação é pela graça, não é de graça, é pela graça, mediante a fé. É claro que todas as bênçãos nos são concedidas pela graça de Deus e não por esforço humano, mas eu preciso tomar uma decisão na minha vida com relação ao meu pecado. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida de uma vez por todas a me converter. O que é conversão? Não é voltar atrás. Conversão é você a mudar a rota da sua vida. Nós somos chamados a nos arrependermos e não há conversão. Dois aspectos da conversão e da salvação. Primeiro é a fé, mas não essa fé de eu acredito em um Deus que está tão distante, que está lá longe de mim, ou está pendurado numa cruz com uma cara de derrotado. Não. É uma fé em que eu me jogo num relacionamento e eu me torno um escravo do meu Senhor. Eu tenho uma vida com Ele.
Eu quero viver por Ele e para Ele. Eu não tenho outra perspectiva a não ser me entregar 100% nos braços dEle. Esse é um aspecto da salvação. Outro aspecto é o arrependimento. Esse arrependimento não é remorso, é uma mudança na forma de pensar. É uma mudança na minha forma de pensar e de agir, que vai ser externado nas minhas ações, vai ser mostrado no meu desejo, no desejo do meu coração de ter um relacionamento com Deus. Eu não quero ir ao meu Deus só pelo que Ele me dá, eu estou com o meu Deus pelo que Ele é: justo, poderoso, um Pai amoroso e um Pai que ama o Filho ao ponto de nos levar para o deserto. Os desertos da vida é onde nós mais aprendemos. Olha aqui para mim, olha as suas lutas. Ah, querido, hoje, olha quantas você já passou e você chegou até aqui. E talvez você está passando, e eu quero dizer para você que depois do deserto vem Canaã. E porque nós aprendemos que o deserto ele não é eterno na nossa vida. Ele é um momento que nós passamos por um propósito muito maior. Por quê? Porque o deserto também é o lugar onde eu sou desprovido da minha religiosidade. Lá, no deserto, é só eu e Deus. Lá eu não preciso mostrar que eu tenho uma roupa diferente, porque eu sou um religioso. Não. Lá no deserto da minha vida, eu estou desprovido dessa religiosidade. E quando João Batista ele pregava esse evangelho lá no deserto, ele já tinha uma roupa diferente. Quebrava todos os padrões dos sacerdotes da época, que tinham roupas suntuosas. João Batista ele tinha roupa de pele de camelo. A alimentação dele era uma doidura, né? Mel silvestre e gafanhoto, né? Tem alguns estudiosos que dizem que aquele gafanhoto era uma fruta que dava ali, mas ele era alguém desprovido da religiosidade. O que o deserto provocou na vida de João Batista e provoca na nossa vida? Uma ruptura com a hipocrisia. Uma ruptura com aquele negócio que eu vou na igreja buscar a minha bênção. Não, eu vou na igreja para ser uma bênção. Uma ruptura para aquelas pessoas que valorizavam mais a vestimenta sacerdotal, os objetos sagrados, as imagens, as estatuetas, do que verdadeiramente fazer a vontade de Deus, ter um relacionamento de intimidade com um Deus que eu não vejo na pessoa de Jesus Cristo, mas eu creio de forma incondicional que Ele morreu naquela cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo, e eu posso me relacionar com Ele como uma pessoa, não como uma entidade só, mas como uma pessoa. E quando eu estou desprovido da religiosidade, eu já não preciso mais fazer aquela voz, não. Eu falo com o Senhor abrindo o meu coração. Olha aqui para mim, o Senhor está te chamando e chamando a mim nessa noite. Para com rodeio, para com religiosidade, vai direto ao assunto. Fale com o Senhor nessa noite, o que está te prejudicando. Abra o seu coração diante de Deus, receba o perdão. Arrependa-se do seu pecado e pare, não viva mais sobre a escravidão, sobre as algemas de uma vida de culpa, mas tenha liberdade na presença do Senhor de falar: eu sou quem eu sou, eu não tenho como me esconder de ti no deserto. Não tem cobertura, não tem árvore, não tem sombra. As pessoas naquela época queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas o coração das pessoas estavam vazios de Deus, sem unção, sem o poder do Espírito Santo. E João Batista, ele chocava a multidão, porque as vestes dele não eram semelhantes aos religiosos da época. A sua comida, a sua habitação era totalmente diferente do convencional. Mas a sua vida,
olha aqui para mim, a vida dele não é sua aparência, não é aquilo que você tem ou deixa de ter, é a sua vida que é importante. É a sua vida. Olha aqui para mim, você não tem que provar nada para ninguém. Deus te ama exatamente do jeito que você é. A sua vida, a vida de João Batista, ela externava uma unção, um poder. Com tudo isso, a gente crê que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para algo diferente do habitual. Olha aqui para mim, você tem que estar preparado para isso. A palavra de Deus diz que o Evangelho de Cristo Jesus, ele é loucura. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é loucura para os tempos que nós vivemos. O conservadorismo que nós cremos e seguimos é loucura para os tempos que nós vivemos. Nós seguimos a Bíblia Sagrada e temos a Bíblia Sagrada como uma única regra de fé e prática. E nós recebemos essa mensagem, a mensagem de Deus, totalmente desprovido da religiosidade. E é o que faz diferença na vida das pessoas. O que faz a diferença, querido, olha só, olha aqui, não são emblemas, não são nada, é a sua vida com Deus. Tinha uma canção antiga que falava assim: eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Não importa o que as pessoas falam. O deserto no ministério de João Batista e na sua vida vai ser um lugar especial. Foi na vida dele um lugar onde as pessoas puderam separar-se para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus de forma mais clara, para receber uma mensagem que transforma a vida. E para isso as pessoas tiveram que deixar o conforto da vida dela, conforto do lar, demonstrando ao Senhor o interesse de renunciar a algo, não para ser salvo, não para receber algo do Senhor, mas por amor e arrependimento dos pecados. As pessoas davam, como você está dando nessa noite, o valor à palavra de Deus. Então o deserto também é o lugar onde a gente passa e recebe a mensagem da verdadeira transformação. Igreja dos crentes, gente, deixa eu falar para vocês. Não gosto muito do termo crente, não, mas os cristãos é lugar de gente transformada. Transformada não por poder humano, não por uma doutrina, mas pelo poder do Espírito Santo. Pode mudar a nossa vida. Pastor, como é que eu faço para fazer isso? Separe um tempo do seu dia. Quem sabe você está no meio do deserto. Pare para ouvir a Deus. Para de se debater. Tira a religiosidade e abre o seu coração aqui nessa noite. Até porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Quero convidar você a ficar em pé. Quero pedir para você fechar os teus olhos nessa noite. O Espírito de Deus está aqui, queridos. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. E nós temos que estar com os nossos ouvidos sensíveis ao doce sussurro dele. Ou estar preparado na nossa vida para uma tempestade. Ouça, 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 ouça. Não é preciso vir uma tempestade na tua vida.
É nesse tempo mesmo, hoje aqui, que você pode ouvir o Espírito de Deus. É nesse lugar aqui, nessa noite, onde conceitos e preconceitos religiosos são quebrados. E fala: Senhor Jesus, eu quero experimentar hoje, nessa noite, falar: Jesus, entra na minha vida. Entra no meu coração, entra na minha causa, entra no meu deserto, Jesus. Eu não tenho como me esconder de Ti, o Senhor me conhece. Eu não tenho nem o que falar, às vezes o que é um gemido da alma, de tanta dor e tristeza. Mas é aqui, Senhor, que nós estamos nessa noite. É aqui, Senhor, que cada filhinho e filhinha veio, que cada pessoa que está em casa. Nós viemos aqui, Jesus, nessa noite, trazer nossos pedidos. Deus, nós trazemos o nosso pedido, porque para nós é impossível. Porque a nossa limitação humana, Senhor, ela é real diante das necessidades que nós temos aqui. Mas real também é o Teu poder, a Tua presença. Nós queremos, Senhor, a Tua presença, independente de se for num palácio ou no deserto, mas no que nós precisamos é de Ti. Por isso visita, Senhor, os Teus filhos. Se alguém quiser escrever o pedido aí, eu espero, querido. Isso é importante. Se você quiser, só levanta a mão. Jackson chega com você com um cartãozinho para você colocar os seus pedidos. Vem, Senhor, e visita os Teus filhos. Visita, Senhor, a nossa necessidade. Eu sei, Senhor, que o Senhor está querendo nos ensinar. Mas nós queremos clamar a Ti nesta noite. Começa uma obra de transformação na nossa família. Liberta, Senhor, os Teus filhos das drogas. Nós sabemos, Senhor, o quanto é triste uma família que tem um viciado, uma enfermidade, uma doença mental. Oh, meu Deus, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida? Mas nessa noite aqui, Senhor, nós viemos na Tua presença. Um Deus que nós não podemos ver, mas que nós cremos que está aqui, Senhor, porque a Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, eu estarei presente. Por isso, Senhor, abençoa esse profissional liberal, empresário, abençoa aquele que precisa cumprir metas. Essa pessoa, Senhor, que está sentindo o peso na vida dela, que o Senhor venha aliviar os fardos, que o Senhor venha nos ajudar num tempo de escassez e deserto. A nós vivemos pela fé em Jesus. Querido, você pode falar com suas palavras aí: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Nós não estamos aqui para apontar pecado de ninguém, mas você sabe, você mesmo, você sabe o que tem desagradado a Deus na sua vida. Quero dizer para você, em nome de Jesus, que há tempo de recomeçar. Há tempo para recomeço aqui. O Senhor pega os pecados que nós pedimos perdão. Amós diz que Ele lança nas profundezas dos mares, no lugar onde nem você nem ninguém pode buscar. Não importa o que você viveu até esse momento na sua vida, mas hoje aqui o Senhor recebe a sua vida e você pode receber o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, transforma a minha vida, me dá força. Espírito Santo, me enche com Teu poder. Espírito Santo, me fortalece.
Espírito Santo, visita minha casa, minha família. Espírito Santo, toca no meu corpo agora, curando da enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você veio preparado com sua oferta ou com seu dízimo, você pode passar e deixar aqui para sua casa, abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Quarta-feira que vem nós estamos aqui, agarrado com o Senhor, orando, buscando a face dele. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.